Fala, gente querida, como vai? Tudo bem? Espero que Deus esteja tudo bem com você, com sua família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, passando para poder compartilhar mais uma reflexão na palavra do Senhor. É muito importante que a gente reflita sobre passagens como essa a todo tempo, se possível todos os dias, porque os dias são maus e as dificuldades às vezes nos apertam de tal maneira que nos leva até a titubear e esquecer que tem um Deus que nos guarda, que nos deu a honra e o privilégio de sermos missionários nessa terra. Isso é maravilhoso, isso é muito especial, porque se você observar, na palavra do Senhor ele também diz que os anjos dele desejavam anunciar a sua palavra, mas ele deu a nós pequeninos esse privilégio, essa honra de anunciar a sua palavra, a verdade que liberta. Então é importante que a gente medite sobre isso. Nós temos sim e devemos utilizar a armadura de Deus para que a gente possa combater as artimanhas do inimigo de nossas almas e continuar perseverantes, firmes em Cristo até o fim. Veja bem o que o Senhor nos fala aqui em Efésios 6, a partir do verso 10 ao 18. Por último, quero recordar que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvos das táticas e artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra poderes e autoridades espirituais, dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar, e quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. O 14 ele diz: mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem os sapatos que possam fazê-los andar depressa ao anunciar o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Fiquem alertas. Não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em todas as partes do mundo. Eu gostaria aqui de reler e para que a gente reflita sobre cada versículo, a importância de estarmos paramentados, equipados com a armadura de Deus e sabendo que o capacete, o cinturão, a espada, o escudo, todas as ferramentas, elas fazem parte de um todo. A armadura de Deus compõe toda a couraça que protege espiritualmente a vida de um cristão, de uma cristã e todas as ferramentas que estão a ela atreladas. Então é importante saber que quando ele nos fala aqui, a partir do verso 14, mas para fazer isso vocês necessitam do cinturão da verdade. É importante que o cristão tenha a verdade como o seu maior tesouro. Afinal de contas, a verdade em pessoa se manifestou em carne para nos salvar. O Senhor diz para a gente em sua palavra em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai a não ser por Ele, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que nós devemos amar a justiça de tal maneira que ele também fala em João 7,24. Julguem, mas façam isso de maneira justa. Como nós poderemos julgar se não formos íntegros, dignos, honrados? Como poderemos fazer isso se não formos amantes da justiça, amantes da verdade? A verdade deve permear por completo a vida de um cristão. E ele segue dizendo aqui, além do cinturão da verdade, devemos também ter a couraça da aprovação de Deus. Couraça é o que cobre, é o que protege. E essa proteção vem da aprovação de Deus, fruto de um bom testemunho de um cristão, de uma pessoa fiel ao Senhor, que ele se agrada de abençoar, agrada-se de usar. Então, dar-se sobre a vida desse, a quem ele unge com o seu Santo Espírito, a couraça de Deus. Calçados com sapatos que possam nos fazer andar depressa para anunciar o Evangelho da paz. Não é outro Evangelho, é o Evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação daquele que crê. É esse Evangelho da paz, a paz que vem de Cristo, a paz que excede todo e qualquer entendimento humano. Devemos ser urgentes em anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a única verdade, a verdade que nos liberta. Devemos ser completamente aprisionados na palavra de Deus
E ele segue dizendo que, além dessas ferramentas, tem mais para que a gente vença a batalha do inimigo contra nossas vidas. E em cada batalha vocês precisam da fé. Essa fé deve ser o escudo de vocês. Ele diz também que só há um Deus, uma única palavra verdadeira, um único Espírito Santo, uma única fé e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Deus, o divino, o Deus Filho se fez carne e se fez ponte para nos salvar e nos dar novamente a oportunidade de voltarmos ao lugar de origem, a comunhão com Deus. Ele diz, bem claro, que essa fé, existe muitas crenças do mundo, mas fé só existe uma, como o Senhor fala na sua palavra, e é dom de Deus, não é produzida pelos seres humanos, é uma ação divina do Espírito Santo na vida de um cristão, de uma cristã, na vida de um salvo. Então ele segue dizendo que esse escudo, que é a fé, que deve ser a nossa proteção, é o que nos protege das setas ardentes e malignas disparadas pelo inimigo de nossas almas. Ele diz também mais que nós precisamos do capacete da salvação. A salvação precisa ser guardada para que a gente não perca, como podemos ver em Hebreus 6, Hebreus 10 e tantas outras passagens, que sim, se a gente não guardar o bom tesouro que Cristo nos deu, nós podemos perder. E isso é muito sério. O oleiro não estragou o vaso se estragou na mão do oleiro. O oleiro é perfeito, não perde nenhuma ovelha que o Pai deu a ele. Mas as ovelhas podem sim se rebelar contra o bom pastor. Pode se afastar do aprisco, que é a comunhão com Deus. Pode se afastar da relação com seus irmãos da fé. Pode se afastar do guia para nossas vidas e lâmpada para os nossos pés. O pão espiritual que é a palavra de Deus. Sim, um cristão pode se perder, a tal ponto de, no desvio, ele nunca mais voltar. Como diz em Hebreus 6, se desviou de tal maneira que sacrificou Cristo pela segunda vez. A esses é impossível haver restauração. Eu poderia falar muitas outras passagens que sim, deixam bem claro que nós podemos perder a salvação. Mas existem aqui no canal outros vídeos que eu já abordo esse assunto, você pode procurar aqui, mas o foco aqui é a armadura de Deus. E se nós não tivermos essa armadura em utilidade a todo tempo, podemos sim nos afastar de Deus. E ele segue dizendo que além do capacete da salvação, nós precisamos da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós estamos perdidos, porque é a boa e perfeita instrução, soberana e poderosa para cada um de nós, que cremos no Senhor. É o guia poderoso para nossas vidas, para cada um de nós que amamos ao Senhor. Então amamos a sua palavra. E como podemos saber se de fato o que nós temos em mãos e no coração é a verdadeira palavra de Deus? Não é difícil. Primeiro, a palavra de Deus tem 66 livros. Segundo, imaculados, perfeitamente conectados. Terceiro, porque o mais importante de tudo, Deus não pode ser vencido por demônios nem por seres humanos para ter a sua palavra sagrada maculada. Deus é absoluto. Ele diz em sua própria palavra que tudo passará menos a sua palavra, ela permanecerá para sempre. Há uns 7 anos atrás eu fiz um estudo sobre bibliologia. É uma área de estudo teológico a respeito de conhecer o que é e o que não é a palavra de Deus de fato que está sendo anunciada no mundo. E naquele tempo já existia dentro de um registro oficial de vários irmãos de várias partes do mundo mais de 150 bíblias hereges. Isso mesmo, fruto de várias seitas hereges e blasfemadoras contra Deus. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pois bem, continuando, como continuar a ter certeza que essa é a palavra de Deus? 66 livros, imaculados, perfeitamente conectados, porque Deus não pode ser vencido, e ela vai te guiando para mais perto de Deus. E ela faz todo o sentido, onde Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma unidade divina. É um ser divino em 3 pessoas que é divino em si mesmo. Onde o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, é Deus como Pai e Deus como Espírito Santo. Ele não é menor, nenhum dos 3 é menor ou maior. Mas, como está declarado na própria palavra do Senhor, Ele mesmo deixa isso bem claro aqui. Que o Filho é como o Pai é como o Filho e como o Espírito Santo. Não existe um Deus maior, um Deus menor, como alguns declaram. É importante você conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. E a verdade, ela vai e cumpre a sua missão, ela separa luz de trevas. Ela tem todo o poder para mudar todo e qualquer caráter, do mais podre que possa existir. A palavra de Deus
é a única que tem poder sobrenatural para mudar histórias. Portanto, toda e qualquer palavra que você ouvir como pseudo-evangelho de Jesus Cristo, um pseudo-novo evangelho entregue por Deus, sabe-se lá que Deus, de fato, se é falso, é o Deus diabo, é o Deus falso. Ou se você ouvir, não, mas um anjo veio e apresentou-me um outro evangelho, mentira, em Gálatas 1:8 o Senhor fala, qualquer um que apresentar um outro evangelho diferente desse que foi revelado, de Gênesis e Apocalipse, foi fechado aí. Qualquer um que apresentar, ainda que seja um anjo de luz, seja maldito, seja maldita. Quando você tem esse entendimento e vai cavucando, mergulhando mais na palavra de Deus, Ele vai te libertando, te fortalecendo, te esclarecendo, te capacitando, e você vai tomando posse do entendimento verdadeiro do que é a armadura de Deus. E vai aprendendo a utilizar todas as ferramentas da armadura de Deus. E vai sendo fortalecido, fortalecida na caminhada. E a luz de Deus brilha mais e mais intensamente em sua vida, a tal ponto das pessoas sentirem a presença do Espírito Santo emanando de você e diz, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. Quando ele fala, ela fala, eu sinto a presença de Deus, a verdadeira presença do verdadeiro Deus, que não há como você se enganar. Uma vez que você conhece a verdade, ela é muito poderosa, ela é potente, é impossível que ela não faça algum tipo de abalo em sua alma. Essa é a verdade. É a verdade única que deve prevalecer em nossos corações. E aqui no verso 18 ele diz, orem no Espírito. Isso é em secreto, a todo tempo. Ele diz, orem no Espírito em todas as ocasiões. A todo tempo ele diz, sejam como atalaias, orem e vigiem sobre tudo e sobre todos a todo momento. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração de súplica. Isso é profundamente, sem cessar, crendo que Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, nos abençoará do jeito dele, no tempo dele, e se assim for da vontade dele, lembrando que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, e tudo coopera para o bem dos que amam o Senhor. Então a gente não deve temer, devemos entrar na presença de nosso Pai Celestial e orar com súplica, orar constantemente em espírito em toda ocasião. E ele diz, fiquem alertas como soldados que foram chamados para o exército de Cristo, missionários nessa terra para anunciar a sua palavra que liberta. Sabendo que estamos sujeitos a todas as coisas, ele diz, olha, vigiem, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba, porque eu envio vocês no meio de lobos. Sejam prudentes, sejam sábios, sejam sensatos, sejam atentos a todo momento, julguem tudo de maneira justa. Atente para todas as coisas, fiquem atentos. Eu estou avisando a vocês todos os sinais que se aproximam do final de todas as coisas. Eu estou avisando a vocês, fiquem atentos sobre tudo, mais íntimos e profundo, com Deus de sua criação. Ele continua dizendo, não desanimem e continue orando fervorosamente. Ele novamente fala, orem fervorosamente. Fervorosamente não é sair rodopiando, fazendo loucuras, declarações soltas e loucas. Não é alienação, não é isso. Fervorosamente quer dizer profundamente, constantemente, com fé exercida. Apesar de todo esse caos que a gente está vendo acontecer, apesar de toda a batalha interna e externa, Cristo diz, eu dou a vocês a paz que excede todo entendimento humano, a paz que o mundo não pode dar. Quando a gente tem essa certeza, a gente consegue entrar na presença do Senhor e orar fervorosamente, constantemente, orando no Espírito, não somente por nós, por nossas famílias, mas por todos os cristãos do mundo. Quando você é convertido, o Espírito Santo vem habitar em você, você é tirado dessa pátria terrena e ele diz que a vossa pátria é celestial e não essa passageira. Quando você realmente acredita nisso, acredita em Deus, você internaliza e fica em paz com essa certeza, com essa declaração, porque Deus não mente. Se ele diz que nossa pátria não é mais aqui, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que nós não devemos nos embrenhar, nos misturar nas coisas passageiras desse mundo, mas sim sempre visando as coisas do alto, ajuntando tesouros do céu. Deus está falando sobre medida de importância. Tanto que ele também diz em sua palavra, façam bem a todos, mas primeiramente aos da fé em Cristo. Em outra tradução ele diz, mas primeiramente aos irmãos espirituais. Em outra tradução ele diz, mas em primeiro lugar ao povo espiritual, o povo de Deus. Ele já deixa bem claro quem deve ser assistido em primeiro lugar. Depois, as coisas
passageiras dessa vida. Primeiro, a vontade de Deus. Quando a gente entende isso, nós somos completamente tomados dessa autoridade que Cristo nos deu em seu santo nome e podemos usufruir dessa armadura de Deus e de todas as suas ferramentas de maneira sobrenatural, poderosa e com autoridade. Entenda que isso tem a ver com humildade. Não tem a ver com autoritarismo. Não tem a ver com abuso. Não tem a ver com usar o nome de Cristo como se fosse um chicote. Não tem que querer se atrever a usar Deus como nosso servo, como nosso vingador particular. Sim, Deus se vinga. Ele diz que repreende até os filhos porque Ele ama. Repreensão se dá de muitas formas, viu? Inclusive morte. O povo que foi retirado do Egito era povo de quem? E em toda a palavra de Deus tem vários servos e servas de Deus que passou de todos os limites e foram mortos. É ou não é verdade? Eu estou inventando alguma coisa? Se você realmente medita na palavra de Deus, na verdade, você sabe que eu não estou inventando nada. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que a gente tem que tomar posicionamento de maneira que Deus seja honrado e glorificado. Porque nós somos filhos e filhas, nós somos servos e servas. Nós somos missionários dessa terra. Nos foi dada uma ordem. O Senhor de nossas vidas, o Deus de toda a criação que criou céus, terra, águas e tudo que neles habita. O Deus de tudo, que chama a existência tudo como se já existisse. O Deus para o qual nada é impossível. O Deus que nos criou por amor diz: a porta para a perdição é larga e infelizmente são muitos os que entram por ela. Mas a porta estreita, caminho apertado é Cristo e são poucos os que entram por essa porta, a porta única de salvação. Agora quero pausar um momento para falar com você que não conhece o Senhor Jesus Cristo, que está ouvindo pela primeira ou milésima vez o Evangelho de Cristo sendo pregado a você por amor à sua vida. Arrependa-se enquanto ainda há tempo. Em Isaías 55:6 o Senhor diz: corram para Ele, corram para mim, o Deus vive, enquanto ainda há tempo, pois haverá um tempo em que não haverá mais oportunidade. Em Marcos 16:16 ele diz: arrependam-se, e aquele que arrepender será salvo, mas quem não se arrepender será condenado ao inferno. Em Mateus 11, lá no finalzinho, a partir do verso 28, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei vocês. Lancem sobre mim todo jugo pesado, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, todos os pecados, e recebam de mim jugo suave, fardo leve, porque eu sou manso e humilde de coração. Venham! Deus também diz que de forma nenhuma Ele lança fora um coração arrependido. Deus tem chamado, arrependa-se enquanto ainda há tempo. Deus não é a sua moleta. Deus é a rocha eterna. O único lugar de segurança. Deus é amor e é fogo consumidor. Deus salva e Deus condena ao inferno. Deus dá vida e Deus mata. Deus levanta e Deus destrói. Deus diz na sua palavra: do Senhor não se zomba. E isso também é para você que se encontra desviado de Cristo Jesus. Para você que se encontra desviada, em rebelião contra Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que a pessoa plantar, certamente é o que ela colherá. Não podemos fugir de Deus. Deus é onipotente, isso é o Todo-Poderoso. Deus é onisciente, isso é, Ele sabe de tudo antes da gente criar os nossos próprios pensamentos. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. O mundo é um tapete submetido aos pés do Criador. Nós somos as suas criaturas. Saiba qual é o seu lugar. Eu sei qual é o meu. Eu sou criatura de Deus, servo do Altíssimo Senhor da Glória, filho pela misericórdia em Cristo Jesus, habitação do Espírito Santo, imerecedor, mas pela misericórdia e graça de Deus, pelo que Cristo realizou na cruz por amor à minha vida, à sua vida, eu criei, me arrependi, confessei e me entreguei. Por inteiro, neguei a mim mesmo, carreguei a minha cruz e segui a Cristo e tenho seguido. E suplicado a Ele que me dê forças e buscando, orando constantemente, fervorosamente em Deus, para que Ele me sustente e eu consiga entender mais e mais a Sua palavra e empregá-la na minha vida, para a Sua glória e para a edificação de muitas vidas, como eu estou buscando através dessa mensagem que é edificar a sua vida. Então, se você
quer agora entregar sua vida a Cristo, reserve um tempinho em um lugar para que você faça uma oração. Se você quer voltar para Cristo agora, reserve um tempo aí agora em um lugar para que façamos essa oração. Irmãos e irmãs, se você está ouvindo esse vídeo, se você está ouvindo essa mensagem, ore também conosco, para essa vida que está se entregando, para essa vida que quer voltar para Cristo. E se você quiser falar comigo diretamente, meus contatos estão aqui na descrição, eu sou acessível e desejo servir você, ajudar você a entender mais e mais, a caminhar com Cristo, com o sumo professor, o sumo Senhor, o sumo mestre, o sumo absoluto em tudo, que nos ama, amém? Deixa eu orar por sua vida. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu suplico por essa vida agora que está se entregando ao Senhor, por essa vida que está voltando para o Senhor. Pai, recebe, sela com o seu Santo Espírito, Senhor. Faz entender o quanto é amado, o quanto é amada. E usa para a sua glória, honra e louvor, para ser sal e luz nessa terra de trevas. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Da fome e sede de sua palavra. E que busque de fato pessoas cristãs verdadeiras, evangélicos, sinceros e maduros, para que venham aprender como bons alunos, com pessoas mais sábias, a andarem de maneira que agrade ao Senhor e sejam bênçãos nessa vida. Peço também por essa pessoa que está afastada, Senhor, que está voltando agora para os seus retos caminhos, que o Senhor tenha misericórdia e lave mais uma vez, que o Senhor Espírito Santo reacenda o fogo da sua chama sagrada, santa e poderosa nesse coração, nessa alma, Senhor, e receba de volta, Pai, e mostre o quanto estava errado em tomar essa decisão de se afastar, mas se arrependeu e voltou como filho e filha pródiga, Senhor. Que volta e recebe o abraço do Senhor, cheio de amor e de graça, para que seja curado em suas feridas, seja fortalecido e fortalecida para sua honra, glória e louvor, e para a edificação de muitas vidas, e nunca mais se atreva a se afastar dos restos caminhos do Senhor. Com a esperança acesa, crescendo em santidade, para a honra, glória e louvor de nosso Senhor e Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Creia nisso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois o Senhor também disse que a oração de um justo tem poder e efeito. O Pai se agrada da oração daqueles que são justos, que o amam de verdade. É importante que a gente busque estar no Senhor enquanto ainda há tempo. Voltar para o Senhor enquanto ainda podemos. Permanecer no Senhor, porque essa é a missão digna, honrada, íntegra, maravilhosa e um grande privilégio. E se essa mensagem edificou a sua vida, compartilhe com generosidade para que outras vidas também sejam abençoadas. Amém? Deixe o seu like, considere se inscrever no canal, marque o sininho para receber as atualizações, deixe o seu comentário abençoador também para que outras pessoas sejam edificadas. Se você quiser ajudar um pouco mais a minha vida, a minha família, esse ministério, ore por mim, por minha família, por essa missão, por esse irmãozinho aqui também, amém? Se você quiser ajudar um pouco mais, você pode mandar uma oferta, o Pix está aqui na descrição. Sobretudo, o mais importante, que a gente ore fervorosamente uns pelos outros, por todos os cristãos do mundo, os evangélicos, os verdadeiros cristãos. Atos 11, 26. Nós somos verdadeiros cristãos. Entenda isso, guarde isso em seu coração e exerça a fé, a genuína fé, com poder e autoridade, com ousadia, com alegria, com fervor. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus abençoe você e a sua família. Sigamos com fé até o final. O Senhor vem, Ele está preparando todas as coisas, Ele vem nos buscar. A nossa missão continua. Deus abençoe, um grande abraço, até breve, se assim Deus quiser.